Senhoras e senhores, sejam bem-vindos então a mais um episódio da série Neemias. Sejam bem-vindos ao canal Transforma. Sejam bem-vindos então a este espaço que nós temos criado com o objetivo exclusivo de ajudá-lo a crescer, a se desenvolver, a conhecer mais um pouco sobre a palavra, mas sobretudo a criar aquilo que chamamos de autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal. Esta página foi criada com o objetivo exclusivo de te ajudar, de garantir que você cresça, garantir que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta página foi criada a pensar em ti, né? Ou seja, nós observamos uma série de questões, não é, relacionadas com o desenvolvimento pessoal, com a forma como nós vivemos, com a forma como nós levamos os nossos objetivos, nossos planos, nossos projetos, não é, os ministérios que andam um pouco por todo o mundo, não é? E nós percebemos que havia necessidade de contribuir para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Então, se você está aqui, certamente você faz parte daquele grupo de pessoas que precisam se desenvolver, precisam crescer. O nosso lema é transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso lema. Nós gostaríamos de ver você experimentar aquilo que Deus tem para ti. Gostaríamos de ver você experimentar aquilo que Deus tem preparado para ti, ok? Então, neste momento, nós estamos a fazer isso através de uma série, chama-se a série Neemias, não é? É uma série baseada na história de um servo de Deus, que nós podemos ver nas Escrituras Sagradas, chamado Neemias, que nos ensina coisas poderosas. Ele viveu há mais de 3.000 anos atrás, não é? Entretanto, a história dele é tão atual e tão útil para mim e para ti, que é como se ele estivesse a viver nos nossos tempos. Então, seja bem-vindo ao canal Transforma, seja bem-vindo ao momento de transformação, seja bem-vindo à série Neemias. No primeiro episódio passado, se você não assistiu, por favor, vá lá e assista. Nós estivemos a falar sobre a importância da oração, porque segundo o que nós vimos na história de Neemias, não é? Ele teve uma preocupação e a primeira coisa que ele fez foi orar, não é? E nós ensinamos isso, que é muito importante que você, independentemente da tua congregação religiosa, independentemente das tuas crenças, orar é falar com o teu Criador, orar é falar com o Altíssimo, Todo-Poderoso, orar é falar com o Supremo. Então, orar é uma coisa extremamente importante sempre que tens um plano, um projeto, uma decisão a tomar, uma atividade a realizar, um relacionamento a começar. Tudo isso nós recomendamos fortemente a orar. Os detalhes, veja o vídeo e aí poderás então ter o privilégio de poder aprofundar sobre aquilo que nós tivemos a abordar no episódio passado, ok? Hoje estaremos a dar continuidade da série Neemias e o nosso assunto de hoje é muito importante e de novo tão atual como a questão da oração, né? E nós estaremos a falar sobre a importância, ou seja, a necessidade de teres um plano. Porque muita gente nós conhecemos, ouvimos e já ouvimos pessoas, por exemplo, na passagem do ano, a dizer coisas muito importantes. Alguns vão a vigílias nas igrejas, outros nas suas próprias casas, falam coisas e tal. Este ano eu vou ser assim, este ano eu vou realizar aquilo, este ano eu vou fazer muita coisa. Mas muitas vezes termina o ano e começamos a perguntar que tal as declarações feitas. Algumas vezes nem precisa o ano terminar. Já em fevereiro, em março, em abril, como é que é? Os planos feitos para 2024? É que começou crise, é que uma das principais razões é que muitas vezes você não tem um plano. E nós estaremos a abordar sobre isso, ok? Mas antes de nós irmos a fundo sobre o nosso tema de hoje, não é? E sobre aquilo que nós estaremos a abordar como o nosso assunto de hoje, queria convidar, deixa o seu like, não é? Deixa o seu like. A importância do like, meu caro, não é necessariamente que nós queremos ser famosos. Não é isso. Nós queremos te ajudar a crescer, a se desenvolver. A importância do like é que quando deixas o like, o vídeo chega para mais pessoas. Mas também podes fazer isso de forma direta, partilhando este vídeo com amigos, conhecidos, irmãos da igreja, vizinhos, não é? Colegas de trabalho e por aí fora. E diga, olha, há um vídeo aqui que fala sobre a questão do plano.
É importante nós termos plano e vamos lá juntos aprender. Partilha, ok? E se não está inscrito na página, clica aí no sino de inscrição, inscreva-se. Qual é a importância de você se inscrever? É que sempre que tiver novidades, e pelo menos uma vez por semana temos novidades aqui, você vai ser alertado e você vai ficar a par e não vai ficar desatualizado e não vai ter que parar esse vídeo do capítulo 2 da série Neemias para ir ver o capítulo 1, porque logo que o capítulo 1 sair, você vai assistir. Quando sair o 2, idem. O terceiro, idem, assim sucessivamente. E nós temos grandes novidades para este ano. Este ano estaremos a realizar 2 grandes conferências. Uma só para líderes eclesiásticos. Você que é pastor, diácono, ou líder de uma igreja, profeta, presbítero, você que lidera algum ministério. Neste ano nós temos uma conferência, ainda neste primeiro semestre, brevemente estaremos a anunciar os detalhes, não é? Especificamente para ti. Mas se estiveres ligado ao canal, vai saber da novidade na hora. Vai ser uma conferência assim que é para todos os ministérios, todas as congregações, mas é exclusiva para líderes, não é? Para aqueles que, como eu dizia, pastores, apóstolos, profetas, bispos, evangelistas, diáconos, presbíteros, homens de Deus que estão a servir no ministério. Nesse primeiro semestre estaremos a realizar a conferência de liderança, uma conferência exclusiva para líderes. Olha, eu faço negócio, eu sou empreendedor. Essa conferência não é para si. Não é proibido participar, mas não é o grupo-alvo principal. Teremos uma conferência, mas será no segundo semestre, só para empresários, businessmen. Só vamos falar de negócios, vamos falar de como investir, como ganhar mais dinheiro, como se manter no mercado mesmo em meio à crise. Mas essa conferência vai acontecer no segundo semestre. Então, tens motivos mais do que sobra para se inscrever, para se manter a par de todas as próximas novidades. E atenção, muito em breve também vamos começar o nosso podcast, ok? Geralmente eu venho aqui sozinho, falo e tal, e ensino e partilho consigo. Mas em breve será podcast. Podcast do quê? Nós vamos ter aqui convidados, pastores, profetas, bispos, homens de Deus que estão a servir, empresários, não é? Pessoas com resultado na sua área. Estaremos a convidar eles, estaremos a conversar com eles aqui para nos contarem suas trajetórias, vamos colocar aqui os temas e vai ser, ou seja, você não pode ver esse vídeo e não se inscrever, ok? Isso faz parte daquilo que é o nosso plano para 2024. Nós estamos aqui a falar de a importância de ter um plano, não é? E estamos a dizer que nós temos um plano para este ano, ok? Vamos ao nosso assunto. Então, a nossa grande referência é o livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 4, não é? O que aconteceu? No capítulo anterior, nós falamos que Neemias recebeu a notícia, ficou triste, ficou angustiado e tal, orou, jejuou e tal. Depois, ele foi servir ao rei. Neemias era copeiro do rei, ou seja, ele servia as bebidas ao rei. E qual é a importância? Por que ser copeiro é uma função muito importante? É que o copeiro tem 2 responsabilidades. A primeira é servir o rei. A segunda é garantir que o rei não seja envenenado. É por isso que são pessoas de grande confiança e fazem parte, de alguma forma, da corte real. Então, Neemias foi ter com o rei e o rei percebeu que ele estava triste. Meu caro, você costuma servir aquilo que você serve com alegria? Você faz o seu trabalho com moral, com ânimo, de tal forma que se um dia você for ao seu local de trabalho, à sua igreja, ao seu ministério, as pessoas vão conseguir perceber que você está triste. Vão conseguir perceber que alguma coisa se passa. Você é assim? Ou tanto faz, todos os dias você é um triste, angustiado, estressado e tal, não me toque, não me toque. Neemias era um servo que servia ao rei com alegria, com gozo, com prazer. E nesse dia ele foi servir ao rei, o rei percebeu que ele estava triste, não é? E ali o rei perguntou, o que é que se passa, Neemias? A Bíblia diz que Neemias ficou preocupado, porque não era prazer, ele não tinha prazer em servir ao rei triste, e temeu. Antes de responder ao rei, ele fez uma oração, não é? De novo, a importância da oração. Ele fez uma oração no seu coração e depois falou para o rei. Quantos de nós, quando somos perguntados por uma pessoa importante, não sabemos o que responder? Mas Neemias já tinha um plano. Neemias já tinha um projeto de como é que ele queria fazer as coisas e qual era o desejo do coração dele, não é? Neemias já tinha um plano, já tinha um esquema de qual era o desejo dele para a coisa. E Neemias respondeu ao rei, olha, rei,
a situação da minha família não é boa e tal, nós já falamos sobre isso. E o rei perguntou para Neemias, o que queres que eu te faça? Muitos de nós, se eu perguntasse hoje, pararmos na rua, perguntarmos para uma pessoa assim, de forma aleatória, meu caro, o que é que você precisa? Muitos de nós nem sequer sabemos. Sabemos os problemas que temos. Sabemos as dificuldades que temos. Isso quase todo mundo pensa que sabe. Mas o que que você precisa? O que que você quer fazer? Aí já temos cenário totalmente diferente. Então, Neemias respondeu ao rei, rei, eu peço que me dispenses por um tempo certo para ir a Jerusalém, edificar os muros, depois eu retornarei ao meu local de trabalho. Respondeu de forma clara, de forma muito objetiva. Por quê? Primeiro, porque ele tinha um objetivo já definido. Qual era o objetivo de Neemias? Reconstruir os muros, devolver a honra e o respeito de Jerusalém. E ele continuou, rei, se for do seu agrado, permita-me também que eu possa ter cartas. Cartas para quê? Porque eu com essas cartas vou poder passar pelas zonas onde vou passar, vou poder ter acesso à madeira, não é, para a reconstrução dos muros, vou ter todo aquele material que eu preciso, não é? E também preciso de cartas de autorização, ou seja, para quem vive em qualquer país sabe que para sair de um país tipo Moçambique, que é o país onde nós estamos, para qualquer outro, precisa de um passaporte. Alguns países exigem visto. O que é isso? É uma autorização legal para você circular naquele país. Se eu vou, por exemplo, para a África do Sul, para Brasil ou qualquer um outro país, sem o visto ou sem um passaporte, e eu sou interpelado pela polícia, eu sou considerado um criminoso. Eu posso ser deportado e com as implicações legais que isso tiver. Neemias, sabendo dessa necessidade, disse ao rei, também peço cartas para que os outros reis permitam que eu atravesse seus territórios, permitam que eu possa cortar madeira para realizar a obra. Não é? Então, um plano normal tem que ter aquilo que é o objetivo, ok? Eu também vou anotar aqui para estar a acompanhar, não é? Objetivo. No plano, nós temos que ter aquilo que é o nosso objetivo. O que é o objetivo? É o resultado final. Nem tudo isso que nós estamos a fazer, aonde que nós queremos chegar, o que nós queremos alcançar. E no plano nós também temos que ter atividades. O que é atividade? Atividade é o que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo, né? Até posso perguntar aqui, Julinho, qual é um dos teus objetivos para 2024? Ser um empreendedor. Vamos supor que esse é o objetivo de Julinho. Que atividades você vai desenvolver para ser um empreendedor? Não precisa me responder, mas olha, se você define um objetivo e não define atividades, corre muito risco de ser um objetivo vazio. Uma coisa que não vai acontecer é nada, que não vai dar resultado nenhum. É por isso que algumas pessoas, no início do ano, declaram muita coisa como objetivo. Nas igrejas, costumamos ver, eu declaro, eu recebo, eu tomo posse, eu declaro e tal. E muitas vezes declara coisas que não vão acontecer. Por quê? Porque você não define o que você vai fazer para alcançar o teu objetivo. Tem que ter um prazo também. Vamos supor que o prazo é 31 de dezembro de 2024. Esse é o teu prazo. Pega o teu prazo e divida ele em parcelas. Não espera para dia 5 ou 20 de dezembro começar a ver, já chegou dezembro? Não. Você definiu o prazo final que é 31 de dezembro de 2024. Divida esse teu prazo em períodos pequenos. O que eu vou fazer mensalmente para que até o dezembro eu consiga atingir o meu objetivo? Dividir o teu prazo em meses. Depois pega esse objetivo que você colocou em meses e divide ele por semana. O que eu tenho que fazer todas as semanas para atingir o meu objetivo? Depois, o que eu tenho que fazer por dia para atingir? Porque uma semana é feita de dias. Assim, no final de cada dia, você vai fazer um check-up. Que tal? Hoje, o que eu tinha que fazer para garantir que eu me tornasse um empreendedor? Como é o objetivo do Julinho? Talvez tinha que ler um livro sobre empreendedorismo. Já li. Talvez tinha que conversar com outros empreendedores. Já conversei. Talvez tenha que fazer uma pesquisa de mercado sobre o negócio que eu quero fazer. Tá.
Primeira semana. Segunda semana, tenho que começar a fazer uma poupança, por exemplo, em termos de dinheiro. Quanto é que eu vou precisar para investir no meu negócio e tal. E por aí em diante. Tenha um prazo. E defina atividades legais também. E peça autorização. Essa questão de autorização, muitas vezes é controversa. Neemias teve autorização do rei para se deslocar e fazer o trabalho que ele queria ir fazer. Não é? E você também precisa ter essa autorização. Mas, olha, eu quero empreender, quem precisa me autorizar a empreender? Vamos supor que você vive com teus pais, conversa com eles. Vamos supor que você está numa igreja ou num ministério, fala com teu líder. Não é que eles vão dizer, não, empreende, mas eles vão orar por ti, eles vão te dar a tua bênção. Algumas vezes vejo pessoas que querem começar, por exemplo, um ministério. E saem do ministério onde estão por luta, confusão, falam mal do pastor antigo e tal. Não precisas fazer isso, meu. Vamos supor que Deus colocou no seu coração começar um novo ministério. Fala com o seu pastor. Pastor, Deus colocou no meu coração e sou o teu líder. Deus colocou no meu coração. Eu quero começar uma ação assim, tá? Peça a tua bênção. E sai na paz, continua a manter um bom relacionamento com ele. Para os empreendedores, empresários, é importante ter autorização do governo para fazer o seu negócio. Quantas vezes nós vimos, por exemplo, taxistas de moto terem suas motorizadas confiscadas, vimos pessoas terem multas muito grandes em seus empreendimentos porque acham que o meu empreendimento não precisa ser legalizado. Nós estamos num país, provavelmente você não está em Moçambique, mas está num país com um governo, que é ele quem legaliza, quem autoriza a atividade comercial, seja atividade eclesiástica ou outra área qualquer. Legaliza, tenha autorização, faça o seu trabalho não como um clandestino, não como alguém que tem que ficar a olhar para o lado, quem me viu, quem não me viu e tal, fazer coisas assim debaixo da luz ou da clareza. Neemias foi assim, ok? Então, nessa questão de plano, nós queríamos partilhar uma informação que anda aí em muitos livros, que anda aí em muitos estudos, não é? Que os teus objetivos eles têm que ter uma característica, não é? Hoje em dia dizem que quase todo mundo tem um smartphone, né? Eu tenho um smartphone aqui na minha mão. Não é? E essa sigla SMART tem um significado muito específico. Não sei se é em relação aos telefones, mas em relação aos teus objetivos, os teus objetivos têm que ter SMART. Aqui eu faço uma pausa para dizer, meu caro, é muita coisa que nós partilhamos de uma só vez, que se você não tiver o hábito de anotar, provavelmente vai tirar pouco proveito disso. Okay? Anote aí, SMART. A primeira letra, a sigla SMART é inglesa. Não é portuguesa, não é língua portuguesa. Não é? Como temos aqui na nossa equipa um tipo mau na língua inglesa, né? Mas as palavras que ele sabe na língua inglesa é between and because, né? Então, mas hoje não é between nem because, hoje é smart, né? A primeira letra, o S, significa specific. Hoje estou aqui a trocar em inglês, ok? Specific. Em português, isso significa específico. Né? O teu objetivo tem que ser específico. Específico o que é? Vamos dizer uma coisa específica. Eu preciso de uma esferográfica da cor azul. Não tem como a pessoa me trazer um lápis, não tem como a pessoa me trazer uma esferográfica vermelha e tal. Eu preciso de uma esferográfica azul. Eu quero construir uma casa de 2 quartos, uma sala, até dia 31 de agosto de 2024. Especifiquei no bairro, na Macula, bairro, Chuaula, por aí fora. Não é uma coisa, quero uma casa, acabou. Em que bairro? Que tamanho de casa? Quantos quartos? E por aí fora. Então, o teu objetivo tem que ser específico. Por exemplo, no objetivo que o Julinho falou, acredito que agora já estão a ver que não está bem específico. O M, de novo, aqui, talking English, measurable, mensurável. Mensurável é alguma coisa que eu consigo medir, que eu consigo avaliar. Alguns dos objetivos que nós fixamos no início do ano nunca acontecem, porque nem sequer nós sabemos qual é a dimensão, como é que nós vamos avaliar se alcançamos ou não alcançamos esse objetivo.
Por isso que muitas vezes os nossos planos falham. Somos ditos muito espirituais, muito vagos. Eu gostaria de ser um empresário. Ser empresário é o quê? Empresário da área X. Ser empresário é o quê? É ter uma empresa, é ter duas, é ter cinco, é faturar, sei lá. Enfim, muitas vezes os nossos objetivos não são mensuráveis. Não temos como medir se já alcançamos ou não, se estamos a caminhar na direção certa ou não, se precisamos fazer ajustes ou não. Ok? Então, primeiro, specific English. Específico. Né? Segundo, mensurável. Terceiro, alcançável. Meu caro, vamos supor que você é alguém que tem uma renda média por um mês, por exemplo, você fatura 50, vamos lá, 220 reais. Todas as boladas que você faz e tal, não sei o que e tal, você só consegue fazer 220 reais por mês. E você faz um plano para 2024, diz, em 2024 eu quero faturar 50 milhões. Alguma coisa não está bem. Né? Como ganhar 50 milhões em uma semana? E você às vezes vê livros como esse e tal. Você olha para a tua realidade, você está muito distante. Eu quero me tornar um Bill Gates em 2024. Meu, às vezes, esse tipo de objetivos são fixados com o objetivo de falhar. Pode depois dizer, eu sabia que é muito difícil, isso é muito complicado, o mundo não está fácil, o governo não facilita a vida de ninguém, talvez se eu fosse o governante, meu caro, o teu objetivo não era alcançado. Você tem que colocar objetivos que você tem condições, naturalmente com esforço, não pode ser, e vamos falar isso no ponto a seguir, não pode ser um objetivo desprezível, mas tem que ser um objetivo alcançável, tem que ser uma coisa possível de alcançar. Alguns dizem que, não, a fé como é que chama? Pode mover montanhas. Mas, meu caro, você nem um lápis nunca moveu, agora quer mover montanha. Não está vendo que não bate isso aí? Né? Você nunca fez uma simples oração, já quer orar para um morto ressuscitar. Meu caro, defina objetivos alcançáveis. Talvez você dizer, não, eu posso definir, tudo bem. Nós estamos a partilhar aquilo que nós conhecemos, com base naquilo que Neemias partilhou e com base em algumas informações que são muito úteis para a sua vida. Ok? Específico, mensurável, alcançável. Você não tem casa, vive de renda, paga a renda, por exemplo, 2, 3 mil, e está a dizer que vai começar vai construir uma casa de 3 pisos e tal. Meu caro, defina objetivos alcançáveis ao teu nível. Primeiro, vou sair da renda, fazer uma casa tipo 2, um quarto, ou tipo 1, um quarto, uma sala, e tal. Vou começar a viver ali, tendo em conta aquilo que é a minha renda e aquilo que eu posso conseguir. Eu vou começar uma empresa, mas vou começar uma empresa pequena, talvez na minha casa, talvez na casa de um familiar e assim por diante. Eu vou começar um ministério, vou começar com uma alma. Tá, você nunca evangelizou uma pessoa e quer fazer uma cruzada para 50 mil pessoas. Veja lá, tem que ser alguma coisa alcançável. E o outro aspecto é relevante. Atenção, durante o ano 2024, o meu plano, o meu objetivo é, por exemplo, vamos lá dar aqui o exemplo de uma meta que não é relevante, não tem importância para nada. Comprar mais uma camisa. Drip. Um ano inteiro. Um ano inteiro você diz que vai trabalhar simplesmente para ter uma camisa. Não é relevante. Isso não te desafia. Você não pode viver a tua vida um ano inteiro só para comprar um par de sapatos. Isso não é relevante. Mas durante o ano eu vou trabalhar até ser capaz de passar a sustentar a minha família. Isso é relevante. A minha família não pode passar um dia sequer sem comida. Não pode passar um dia sequer sem se alimentar. Não pode passar um dia sequer e tal. Vou trabalhar para isso. Isso é relevante. Entende? Vamos supor que você já consegue alimentar a sua família regularmente. Você já consegue ter ali as 3 refeições ou 4 por dia, não é? E consegue se locomover e tal. Um objetivo relevante para ti, por exemplo, seria sair de uma casa de renda, passar a viver na casa própria. Ou você já é trabalhador, tem o teu salário, um objetivo relevante seria durante este ano construir a minha segunda fonte de renda. Entende? Isso é relevante. Ou seja, vou continuar a trabalhar, mas também vou ter algum ganho através da minha segunda fonte de renda.
Ou eu sou um pastor e tal, a minha igreja tem 50 membros e gostaria que até o final do ano duplicasse o número de membros. Isso é relevante, percebes? E é alcançável. Se você tem 50, você pode chegar a 100. E é um objetivo específico. Se eu tenho 50, passarei para 100. E é mensurável, porque eu posso contar quantos membros eu terei até o final do ano. E eu posso dividir esses 50 membros em 12 meses. Tipo, em cada mês vou ganhar pelo menos 10. No final do ano já serão 50. Entendeu? Mais ou menos a lógica. Ok? Comecei de cima para baixo. E tem que ter um tempo, um prazo. Acho que já falamos sobre isso, ponto. Então, o que eu estou a tentar trazer aqui é que o Neemias, quando foi ter com o rei, ele disse o que é que ele precisava, disse qual era o objetivo dele, disse aonde ele iria, pediu autorização, pediu as cartas para ter acesso à madeira, ou seja, aos materiais que ele precisaria. Ele definiu um prazo que ele regressaria, não é? Ele colocou um objetivo relevante. Qual era a relevância? Era ver o povo de Israel numa boa, os muros de Jerusalém, assim é que é, com os muros reconstruídos, e a miséria do povo resolvida, não é? E o povo vivendo uma paz, um ambiente relativamente saudável. Então, tudo que nós falamos aqui sobre específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, nós vemos no plano que Neemias apresentou ao rei. Você já fez o seu plano para 2024? Já definiu os seus objetivos? Já definiu aquilo que você quer alcançar? Meu caro, você não é galinha que hoje existe, amanhã é carilha e acabou. Você é um ser humano. Você tem que definir os seus objetivos. Você tem que definir aonde você quer chegar. Mesmo que você tenha um plano de longo prazo, vamos supor, de 50 anos, algumas pessoas se refugiam, que não, o meu plano é de longo prazo, mesmo que seja de longo prazo. Há um dito popular que anda por aí que diz que, olha, uma caminhada de quilômetros começa com o primeiro passo. Então, o primeiro passo é oração. Você já orou? Se não orou, toma algum tempo e ora. Segundo passo é fazer o plano. E o plano tem que ter estas características que nós abordamos aqui e outras. Nós não sabemos tudo. Nós partilhamos algumas coisas e partilhamos aquilo que nós sabemos. Então, em função do que nós sabemos e que o tempo nos permite partilhar num tempo como esse, você tem que ter um plano. E o teu plano tem que ter objetivos claros. Quais são as necessidades que você vai ter para o teu plano se realizar? Que atividades você vai realizar para o teu plano se concretizar? Com que pessoas você precisa contar para esse plano acontecer? Não é? Depois tem que definir um prazo para cada atividade. E para atividades com um prazo relativamente longo, repartir ele em fases. Conheço pessoas muito abençoadas, com ideias geniais, projetos criativos, mas nunca acontecem, nunca saem do papel. Por quê? Porque muitas vezes eles não colocam esses outros aspectos. Não, este ano eu quero começar, por exemplo, uma empresa de consultoria. Muito bem. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Qual é o quarto passo? Tá. Qual é o prazo para cada uma dessas etapas? Como é que você vai monitorar cada uma dessas etapas? Como é que você vai avaliar se o plano que você traçou, se o objetivo que você tem por alcançar está no caminho certo ou não? Como é que você vai medir isso? E outro aspecto, isso é relevante para ti? Aqui na questão da relevância, importa ressaltar uma coisa muito importante. Quando você define um objetivo que tem utilidade para ti, tem utilidade para a sociedade, tem utilidade para a tua família, para os seus, você tem mais do que motivação para progredir. Quando é um plano que não é relevante, que não vai mudar nada na tua vida, não vai mudar nada na vida das pessoas, muitas vezes você pode desistir com muita facilidade. Porque quando você começa a implementar um plano, e nós vamos ver isso nos próximos capítulos, às vezes começam a se levantar lutas, às vezes começam a se levantar dificuldades, às vezes começam a se levantar situações que podem te desafiar muitas vezes a desistir. Então, se o teu projeto não é relevante, muitas vezes você corre o risco de desistir, corre o risco de abandonar. Mas se é relevante, se diz, olha, venham as lutas que vierem, venham as dificuldades que vierem, mesmo que as pessoas tentem me abandonar no processo, eu tenho um objetivo, o meu objetivo é smart e eu vou com ele até ao fim.
Entendeu? Que você tenha, neste ano de 2024, um plano maravilhoso e que o teu plano venha a se realizar. E que no final do ano nós tenhamos o privilégio, então, de poder ver pessoas a partilharem aqui na nossa página quais foram os planos que eles fizeram e que se alcançaram ou não, como é que eles alcançaram. Que no final deste ano você seja capaz de celebrar os objetivos que você traçou no início do ano. Que no final do ano você tenha o privilégio de dizer, olha, valeu a pena ter assistido aquela aula, né, no momento de transformação, aprendi a importância de fazer plano, aprendi como fazer, fiz o meu, acompanhei, o meu plano se realizou, ok? Nós estamos a partilhar esse conteúdo de graça, com muito prazer, com o objetivo de te ajudar a ter um 2024 e todos os próximos anos maravilhosos, cheios de conquista, ok? Deus te abençoe. Essa era a mensagem que nós queríamos deixar. Se for relevante para ti, para nós foi. É um prazer enorme estar aqui a partilhar essas dicas convosco. Deixa um like, partilha com os teus amigos, não é? Manda nos teus grupos do WhatsApp, o WhatsApp do bairro, o WhatsApp da família, o WhatsApp lá do local de trabalho. Olha, tem uma aula muito interessante aqui sobre como ter um 2024 maravilhoso e para fazer plano. Às vezes você nunca fez um plano, não sabia como começar, onde começar, já sabe. Então partilha com um amigo. Talvez você possa estar a pensar que ele não precisa, mas provavelmente ele vai te agradecer bastante por ter recebido uma aula como essa, em que ele aprendeu a fazer planos e, no final, a avaliar se esses planos estão a ser realizados ou não, e tudo o que nós partilhamos aqui, tá bom? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até ao próximo episódio. Tchau.